Bem-vinda ao nosso Cine Terapia. E qual o tema do nosso filme de hoje? As palavras. Na verdade, o que trata esse filme? De um emaranhamento. Calma, eu já vou trazer aqui para você clareza sobre o que é emaranhamento, tá? Mas antes eu quero te lembrar, compartilhe esse vídeo, curta, tá? Manda para uma amiga sua, convida para vir participar do Cine Terapia. Se você está gostando, compartilha para que mais e mais mulheres possam vir a despertar, tá bom? Então, o que é o Cine Terapia? É uma forma de fazer terapia, trazer reflexões sobre a nossa vida através dos filmes. Os filmes têm muito conteúdo ali, importantes, e quando a gente senta para ver um filme, a gente relaxa. Então, o que acontece? A nossa consciência permite, né, que a gente acesse um pouco do nosso inconsciente quando a gente assiste um filme e se emociona. Olha eu aqui me enrolando. Quando nós assistimos um filme e nos emocionamos e a gente fala, nem sabe por que está chorando, mas fica tranquilo que algo dentro da sua alma foi acessado e liberado. Liberado uma dor que às vezes você nem sabia que tinha. Muitas vezes a gente se vê nas histórias. E que história é essa, hein? E aí, o que você achou? É 3 homens? É um homem? É a história de um único homem em 3 fases diferentes? Ou não? O que você acha? Vamos trazer que são 3 homens. E como a história deles, no fundo, acaba sendo a mesma história. Então, quando a gente fala dentro da visão sistêmica em emaranhamento, é quando nós pegamos 3 gerações, tá? E olhamos o quanto as histórias estão se repetindo, porque as pessoas estão emaranhadas nas histórias das outras, vivendo os mesmos padrões, repetindo os mesmos padrões. Se você observou bem o filme, os 3 com a vida amorosa fracassada, com a vida amorosa travada, incapazes de receber amor. E não é porque eles não foram amados, porque que história de amor linda, né? Todas as 2 mulheres que apareceram ali no filme pra gente amavam profundamente os seus maridos, mas eles incapazes de se conectar, de se sentir digno de receber esse amor, tá? Então, as histórias estão conectadas em um mesmo padrão. O que acontece? Nós vemos ali o Rory, não sei se estou falando certo, porque nós temos um jovem, um de meia idade e um bem velho. Então, eu vou falar o jovem, o de meia idade e o bem velho, combinado? Então, o jovem... Ah, não, nós temos o mais jovem ainda, que é aquele da guerra, né? Caraca, 4 homens. Vamos nos ater aos 3, porque o velhinho está contando a história dele jovem. Então, tá bom. Então, vamos lá. O que acontece? Eles não têm a autorização para ser feliz, para se deixar viver em um relacionamento saudável. E o foco deles estão muito na vida profissional. Mas uma vida profissional que eles não sabem lidar com os processos, né? Porque os 3 são escritores. E, gente, existe um processo para a gente viver na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa. E quantas vezes um casamento fracassa porque a pessoa não consegue viver um processo? Ela pega a vida que ela está ali iniciando, um relacionamento, e aí ela pega o profissional dela e mistura com a vida pessoal. No primeiro problema, no primeiro desgaste da vida profissional, essa pessoa acaba reverberando na sua vida amorosa, no seu casamento. E o Rory, que é o jovem, ele não consegue pagar preço. Ele quer um livro, ele quer ter sucesso, ele quer ter êxito, mas ele quer assim, num passe de mágica, em 1, 2 anos. E o que acontece? Enquanto isso, quem está sustentando ele? Quem está dando dinheiro para ele? Quem está pagando para ele viver a ilusão do sucesso? O pai. Ele vai lá no pai, ele pede dinheiro, ele tem uma relação ali conflituosa com o pai, que o pai fala, tá, mas você vai trabalhar quando? Quando é que vai entrar o dinheiro em casa? Quando é que você vai sustentar a sua esposa? Quando é que você vai ser o homem da casa? Não é verdade? Enquanto isso, ele está vivendo de algo que ele espera que venha acontecer.
E quando nós somos adultos, quando nós somos adultos maduros, saudáveis, o que que acontece? Nós pagamos preço. E esse preço é de viver processos, de saber o tempo certo. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. E nem todo mundo vai acontecer o grande sucesso. A maioria de nós vivemos vidas comuns, né? Por que eu tô falando? Porque eles esperavam o estrelato, o grande sucesso, ser milionário, ser reconhecido. Tanto que o Rory, quando ele tá ali naquele restaurante com a esposa e com os amigos, depois que ele já encontra o manuscrito do velhinho, ele se explode. Ele fala, que vida é essa que eu tô levando? Por quê? Porque a revolta sobre a vida dele, sobre o resultado não vir imediatamente. Ah, aliás, mas já tinha 2, 3 anos que ele estava escrevendo. Amada, tem gente que passa uma vida, né? E não tem esse estrelato que espera. E por que não ser feliz na nossa vida comum, no nosso cotidiano? E por isso ele sabotou e destruiu o seu casamento, destruiu a sua relação. Os 3, pelas mesmas razões, por não saber amar, por achar que a vida dele, que tudo dele estava lá, o tesouro dele estava lá quando o sucesso viesse, né? Mas nós temos ali o da meia-idade, que é o que está narrando as histórias, ele se torna uma referência, um best-seller, e nem por isso ele está feliz. Mesmo Rory, quando ele começa a ter sucesso com o manuscrito do Senhor, ele também não fica feliz. Por quê? Porque ele se apossou de uma identidade que não era dele. Ele pegou algo que não era dele. Porque não quis viver os processos, não quis viver etapas, não quis ser uma pessoa comum. Porque quando ele chegava em casa, ele tinha uma mulher extremamente amorosa esperando por ele, apoiando. Inclusive, era ela que estava pagando as coisas, a gente percebe ali em Paris, quando ela compra para ele o manuscrito. Ela tá ali, feliz da vida, né? Tá amando estar ao lado de um amor. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, mulheres. A mulher, a identidade dela é muito firmada dentro de um relacionamento. Se ela está feliz na sua vida amorosa, se ela se sente amada, se ela está naquele contexto de amor, ela é feliz, ela se sente feliz. O homem, a identidade dele é mais formada no profissional. O homem saudável, o homem no seu masculino, ele quer as conquistas profissionais. Então, o que acontece? Quando ele pula a etapa e se apossa de algo que não é dele e diz que é dele, o que isso custa para ele? A vida dele, a felicidade dele, o casamento dele, a criação de uma família. Então, quando nós nos perdemos da nossa essência, daquilo que nós somos e nos apossamos de uma identidade para ter sucesso, para ser aquilo que esperam que a gente seja, a tendência é o caminho de dor, de fracasso, de tristeza e de angústia, tá? Então ele cometeu um erro. E quando ele é descoberto nesse erro, ele se sente culpado. Porque até então ele está culpado, a gente vê que ele não está feliz, que ele não está celebrando os prêmios que ele está recebendo, mas aí quando ele é desmascarado e que a culpa vem, ele vai para onde? Ele vai para autopunição. Ele quer, o que eu faço? Você quer que eu coloque o seu nome? O que eu faço para compensar o fato de eu ter pulado etapas? O que eu faço para te compensar? Ele propõe ali para aquele senhor. Então ele cometeu um erro e ele tentou compensar. Ele fez o possível. Mas o senhor falou, não, eu vim aqui para te contar que esse aqui é um trabalho, é o fruto da minha história. E deu tanto êxito assim, porque isso é o que eu vivi. Isso é a minha realidade. Esse livro deu tanto sucesso porque, olha, essa aqui é a minha história. Quando eu fui lá na guerra, quando eu conheci o amor da minha vida, quando nós nos casamos. E aí ele conta, isso daqui que está escrito aqui nesse papel é a minha história, é o que eu de fato vivi. Não é algo que eu inventei. E eu estou te contando que isso daqui é o fruto gerado da minha própria história, da minha própria identidade. Só que ele não pôde ter conquistas e ser feliz
quando a filha dele morre, ele tem ali um problema com a esposa dele, ela se perde no luto, vai embora, ele vai, quando ela vai no profundo, no momento de fundo do poço dele, no momento da maior dor da vida dele, é quando ele vai lá e escreve a própria história. E muitas vezes no momento de grande dor da nossa vida, é quando vai sair as nossas joias, as nossas pérolas, as nossas, aquela pedra super preciosa, lá que eu esqueci o nome agora, aquela branca. Esqueci o nome da pedra agora. Mas é nesse momento, é com a nossa história, é com tudo aquilo que a gente viveu, por mais difícil que pareça, é daí que vai vir a nossa própria cura, é daí que vai vir o nosso próprio êxito, é daí que vai vir o nosso sucesso, não é excluindo a nossa história. Então ele vem e conta, fala assim, esse daqui que você está colhendo os frutos agora é da minha história. E agora você tem essa oportunidade. Pega ela e faça alguma coisa de boa. E o que ele faz? Aí vem a culpa, vem o Marte, vem o sofredor, e ele se pune o resto da vida. Ele não se autoriza a se perdoar e recomeçar. Não, ok, eu errei, eu fiz algo feio, eu fiz algo ruim, algo que eu não devia, eu desonrei pessoas, eu tomei posse do que não era meu. Eu escrevi algo que não é meu, que não nasceu de mim. Eu me tornei uma cópia, uma réplica. Eu sou uma mentira. E o que acontece? Naquele momento ele desiste da vida, ele desiste do casamento, ele desiste de ser feliz. O que acontece? Errar, todos nós erramos. A questão é que muitas pessoas não conseguem sair da culpa. Ai, porque eu fiz. Ai, porque eu não devia ter feito. Ai, porque eu procrastinei. Ai, porque eu sabotei. Ai, porque quando eu era criança eu levei um tapa, porque eu me senti abandonada, porque não solta o que aconteceu e fica preso no que aconteceu. E às vezes um ato como esse se repete por várias gerações. Porque ali nós estamos vendo a história de 3 homens com o mesmo fim. Fracasso. Fracasso total, escassez total. Então, onde é que você está presa? Qual é o ciclo que vem se repetindo geração após geração na sua família e que não muda? Escassez? De repente, é escassez emocional, porque ali nós temos o que está contando as histórias, né? O que está lendo as histórias ali. Ele tem muito dinheiro, mas é escasso, é pobre, é miserável no mundo sentimental, no mundo emocional, na capacidade de amar, na capacidade de se deixar ser amado. Ele tem um apartamento ali no filme, quando ele leva a Daniela para o apartamento dele, um apartamento lindo, um apartamento que a gente percebe que é de alto custo, né? No entanto, ele nem tirou as coisas da caixa, ele nem se autorizou a usufruir. E quantas de nós temos passado pela vida comprometida com o fracasso, com a infelicidade, com a tristeza, com a angústia? Tem um lar, mas não se deixa ser amada, vive em uma guerra dentro de casa. E talvez seja isso, a realidade ancestral, a realidade em que se está emaranhada. Então eu estou trazendo para você como se ali fossem 3 homens de uma mesma família. E como se os ciclos estivessem se repetindo, um emaranhado à história do outro, vivendo as mesmas histórias. Uma filha morreu e ele se separou da esposa porque ele não conseguiu perdoá-la por ela ter perdido o livro. E ela seguiu a vida dela, mas a vida dele ficou travada, porque ele ficou na mágoa, no ressentimento. Depois ele percebeu a bobagem que ele fez. O segundo, né? Que também, com aquela mulher morena, maravilhosa, linda demais, com todo o amor para entregar para ele, mas ele sem dar conta, seco, árido, preocupado, infeliz, comprometido com a infelicidade, comprometido com o fracasso emocional também, sem se autorizar a ser feliz. Então, amadurecimento, ele vem junto com o amadurecimento emocional, ele vem junto com o quê? Com o perdão, com o auto-perdão, com as liberações.
É com a capacidade de dizer, chega, basta, eu não vou viver mais essa história assim. Qual parte da minha vida eu preciso voltar? É olhar para o meu ancestral que passou por alguma questão e falar, ok, essa história é a sua história. Eu agora vou viver a minha. O que ele poderia ter feito ali com aquele senhor, ali dentro da floricultura, né? Ah, você está me dando então? Você está me entregando esse manuscrito? Tá bom. Em amor a você, em honra a você, em gratidão a você, eu vou usufruir disso. Eu vou ser muito feliz com a minha esposa. Você não pôde ser feliz com a tua esposa, mas eu vou ser feliz com a minha esposa. Isso é um processo de liberação. Isso é um processo de falar de quebra de padrão. Quando alguém olha para o outro e diz, tá bom, eu recebo o que você está deixando para mim. Eu vou me perdoar por tudo de errado que eu fiz até aqui. E eu vou viver a minha história. Eu vou sair do julgamento, eu vou sair da crítica. Então nós vemos ali 3 homens vivendo as mesmas histórias, tá? Já falei mais do que eu gostaria. Então, eu quero que você veja o quanto às vezes um erro custou 3 gerações. Quantas vezes um erro tem sacrificado toda a sua vida, toda a sua história. Você está pronta para liberar isso? Você está pronta para se desemaranhar da história dos seus ancestrais? É preciso clareza, é preciso tomada de consciência, é preciso olhar e falar assim, caramba, isso vem se repetindo. As histórias de fracasso na vida amorosa vêm se repetindo, a escassez vem se repetindo, a tristeza vem se repetindo, a angústia vem se repetindo. Mas encerra aqui agora comigo, porque eu escolho tomar consciência, eu escolho viver o processo, eu escolho liberar toda essa dor. É um processo e que você pode tomar a decisão. Espero que você tenha gostado do filme, dessa análise. Eu vou parar por aqui, que ó, já ficou enorme. Mas ó, espero que tenha te trazido aí muitas reflexões, tá? Olha só, eu tô aqui querendo falar mais, mas vamos encerrar por hoje. E no mês de outubro nós teremos as análises sobre criança interior. Então, mais uma vez, compartilha, curte, traga mais pessoas para o nosso Cine Terapia.